Boa tarde a todos. Boa tarde. Muitos desconhecidos, alguns conhecidos, colegas da estadual. Para mim, uma honra de ter sido convidado pelo meu grande amigo Dr. Manassés, que é um dos culpados que eu me perdi na filosofia medieval. Ele proclamou lá, em primeiro lugar, um livre docência, e eu fui convidado. Eu então me meti na tradução de um documento com fundamento da filosofia árabe de mais ou menos uns 1500 anos. Depois, ele me possibilitou de fazer o doutorado num dos maiores centros de estudos medievais no Brasil, que é a PUC de Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então, aqui ainda o meu agradecimento. E quando ele me ligou, ele disse: eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência de convivência no ambiente de reforma. E por quê? Porque a minha mãe pertencia à Igreja Reformada da Holanda. Eu tinha um tio que era diácono. Um outro tio foi para o Exército da Salvação. Uma tia, uma família toda, foi para Salt Lake City, para os Mormons. Então, eu estou assim. E eu, isso aqui também não é. Eu sou padre casado, então no meio de todas essas reformas surgiu também, junto com o irmão meu, algo genuinamente católico. Isso aqui eu quero lhes dizer que viver essa experiência foi algo muito profundo, sobretudo pelo respeito e pela compreensão que a gente encontrava, não somente pela convivência agradável, mas também por práticas religiosas. Eu me lembro demais, quando eu estava passando os dias na casa dos meus avós, a minha avó, antes do almoço e jantar, disse: você já agradeceu? Eu disse: não, então vai ser agora. E à noite, cuidava que a gente rezava, orava alguns instantes. Quando ela passava com a gente, ela passou a temporada, ela participava de tudo. Na frente do meu tio, o diácono, a gente tinha que ter muito cuidado, porque a gente, vez por outra,
gostava de meter o nome de Deus, né? Assim, em frases, nem sempre tão, digamos assim, em forma de oração. Então ele olhou com um par de olhos para a gente e dizia: por favor, respeitem o nome de Deus. Então a gente dizia: pois não, meu tio. Mas ele participou das missas que se celebrava na família, na parte católica, quando eu estava lá. Então isso era uma vivência muito importante, sobretudo porque o catolicismo e a reforma tomaram ou se evoluíram nas regiões onde eu morava, na Holanda, de uma maneira muito particular. Os historiadores entre vocês sabem disso perfeitamente. Tem aquele adágio religio cujus regio ius et religio, de quem é a região também é a religião. E então, por isso, há muitos na Holanda, muitos enclaves de católicos e reformados morando lado ao lado. Na cidade onde eu nasci, nós, católicos, éramos uma absoluta minoria, 700 pessoas, mas uma bela igreja antiga, não a antiquíssima, porque como a gente dizia, ainda não era a época de ecumênio, os protestantes roubaram da gente. Não foi a única. Nós tínhamos que construir outra, mas também antiga. Depois fomos para outra cidade, a igreja também foi roubada, a igreja de 1200, e lá 90% era católico e 10% protestante. Também por causa de circunstâncias, ocupação espanhola e a revolta dos holandeses contra os espanhóis. Agora, uma das coisas da reforma holandesa, que esse aqui marcou muito também, sobretudo o catolicismo das províncias da Holanda, Holanda do Sul, Holanda do Norte, Zelândia e do Norte, não era a influência luterana. A influência luterana pode ter sido o início, mas por causa dos líderes da guerra de 80 anos, que coincide com a guerra de 30 anos na Europa, os 30 últimos anos, os líderes eram educados na França, eram calvinistas. Então, o protestantismo, a reforma da Holanda era muito, digamos assim, influenciado pelo calvinismo. E até muito tempo, eu me lembro, e isso foi nos anos
54, 55, quando eu visitava uma irmã minha, os domingos, os nossos irmãos calvinistas andavam mais devagar nos domingos nas ruas, que não podia se apressar, que era contra a palavra do Senhor. E a gente ouvia, porque eram essas casas construídas logo depois da guerra, com as paredes bem finas, a gente ouvia a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. E também a própria vida pública naquelas regiões era muito, assim, de uma fidelidade rigorosa aos preceitos divinos e a uma vivência, eu diria, humana, comunidades. E esse aqui, nós fomos educados por causa disso, dentro de um rigor que para vocês talvez até seja algo inimaginável. Isso aqui, o doutor Eliataí deve já ouviu falar, lá se pregava assim chamada colunização da sociedade. E as colunas, os católicos, os protestantes, os reformados, que eram outros, e os socialistas. E cada qual formava a sua sociedade. De tal forma que existia na minha cidade, que era uma coisinha de nada, 6.000 habitantes. Tinha tudo dobrado. Tinha um time de futebol católico e um protestante. Tinha como se diz, uma banda musical católica e protestante. E ainda, vez por outra, surgia uma socialista, mas que sinceramente não tinha muita vida. Isso quer dizer, e mais, nós não podíamos visitar um médico protestante. Tinha que ter um médico católico e protestante. Como se a nossa saúde e a saúde dos nossos irmãos da Reforma fosse diferente. Não podíamos comprar pão no padeiro protestante. Tinha que ser no católico. Então era uma sociedade separada. Mas lentamente, e a gente até era contaminada, até como menino, por esse espírito. Porque eu me lembro, olha, eu devo ter sido um moleque de 6 anos, e a gente combinou uma briga nos canais da cidade entre a escola católica e o protestante. Mas ninguém era besta. Os protestantes ficaram daquele lado do canal e nós católicos do outro lado. Então, a briga foi só verbal, mas boa. Mas isso houve uma mudança nisso. Uma mudança, e aí eu digo que talvez tenha sido um dos grandes frutos da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teve alguns frutos bons nesse sentido. Isso quer dizer, a resistência não perguntava se o fuzil estava nas mãos de católicos e protestantes. Quando tinha um alemão na frente, disparava do mesmo jeito. Né?
tinha a resistência das igrejas monumental. Uniram-se, encurtando, a gente, né? O que acontecia? Aquelas colunas começaram a se mexer. E então havia procuras maiores para colaboração. Isso foi muito positivo. E essa colaboração crescia, foi se estendendo sobre o país todo, influenciando também pela França, seus grandes teólogos, que depois conseguiram levantar mais a cabeça contra Roma, imitando um pouco Lutero, mas em termos um pouco mais civilizados, vez por outra. Porque eu admiro muito Lutero, uma vez por outra, a minha mãe diria, bota um pouco de sabão na sua boca. Mas o que ele dizia. Então, o que a gente estava vendo, a gente conseguia ver que esta mudança chegou ao centro, quer dizer, do centro católico. Os nossos irmãos protestantes nos antecederam muito tempo, os católicos, com o movimento ecumênico. Lá tínhamos o Roma pensava que possuía toda a verdade e não queria, mas isso foi superado, graças a Deus. Mas o que a gente via, por exemplo, na convocação, o João 23 do Concílio, eu estava em Roma estudando, que belo tempo, tinham os observadores protestantes, os grandes nomes do protestantismo, e davam, cada quinta-feira, quando a gente não tinha aula, davam conferências, havia debates, como essa aqui. Então criou-se uma nova mentalidade que agora nós estamos vendo cada vez mais se expandindo. E deveria ser muito mais ainda, mas isso aqui é um sonho, mas que também já se sonhou ou se tornou realidade. Eu tenho dois exemplos disso, com isso que eu vou terminar. Eu tenho dois colegas que tinham que construir uma igreja num novo bairro, numa cidade perto de Amsterdã. E também tinha lá uma comunidade da Igreja Reformada Holandesa. E os dois com mãos na cabeça. Mas afinal disseram, vamos botar as mãos numa única cabeça. Construíram uma igreja católica reformada. Dentro, um lugar ótimo para o púlpito, como tem que ser, na Igreja da Reforma, e como, aliás, era nas antigas basílicas romanas, um lugar de destaque para o ambão. Tinha uma belíssima imagem de Nossa Senhora, tinha um órgão que é o orgulho das igrejas reformadas da Europa, e tinha um altar que era usado em comum. E o outro, que é quando meu irmão faleceu, celebrava 40 anos de ordenação sacerdotal, ele era o presidente da Assembleia. O senhor tem que fechar os olhos, tá?
ajudante principal dele era um pastor da igreja reformada holandesa. E o outro ajudante era uma freira dominicana. E essa aí, a gente estava lá no perfeito, como se diz, clima ecumênico. E que são essas as coisas que faz com que ninguém se espanta, como por exemplo o nosso atual Papa Francisco, quando ele convida todo mundo a rezar pela única coisa que vale a pena, que é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.